Bem-vindo à Forja de Líderes. Aqui nós falamos com quem está no fogo do processo, em quem está transformando experiência em liderança. Hoje, o primeiro episódio da série, eu vou falar com o meu amigo querido Mário Arthur Miquelin Neto. Hoje nós vamos falar sobre segurança da informação, muito importante para todos os empresários e aquelas pessoas que estão na liderança de times, quer sejam eles técnicos, quer sejam eles ali da corporação. Mário, conta um pouquinho para nós aí da sua formação e também da sua trajetória. Então, obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui com você, nesse podcast. Bom, eu sou formado em tecnologia da informação, graduação. Depois eu fiz 3 pós-graduações, né. Eu sou especialista em redes de computadores, foi a primeira pós que eu fiz. Depois eu fiz uma outra pós, um MBA, na área de segurança da informação. E agora estou concluindo um MBA, em gestão de projetos. Esse é o meu background ali, em termos ali acadêmicos, né. Eu já estou na área de TI já tem, em torno aí de 20 anos, estou aí, né, atuando ali em TI, segurança, né, em projetos. Eh, então eu iniciei essa caminhada, né, quando eu iniciei as atividades mesmo profissionais, eu trabalhei um período nas áreas de telecomunicações. E aí depois eu acabei migrando para a área de TI mesmo, como analista, comecei como analista de infraestrutura, fui galgando ali, fui fazendo ali fazendo as certificações, tenho também um background ali em Linux, né, tive certificações, eh, de nível avançado ali de Linux, né, quando eu atuava como analista de infraestrutura. E aqui na Varts eu entrei como analista, né, comecei como analista e a gente o Adão foi me dando, oportunidades ali de liderança, né, comecei a gostar dessa, digamos ali, de fazer ter essa função, comecei a me especializar mais, né, estudar dentro dessa área, fazendo os MBAs e, enfim, estamos sempre em construção. Mário, com essa vasta experiência que você tem, né, com empresa, com liderança, faz um trabalho brilhante aqui na Vale, gosto muito, admiro o teu trabalho, você já sabe disso, né? E quais são os principais riscos que as empresas enfrentam hoje em segurança? Bom, o principal risco que a gente, na minha opinião, que as empresas têm, é o fato de muitas vezes a segurança não fazer parte da estratégia. As empresas acabam colocando isso como um problema de uma técnica, né, isso aqui é um problema da TI, né, essa negligência acaba colocando essas empresas em risco. Olhando para isso, Mário, então, qual é o principal erro que a empresa comete em segurança? É negligenciar a cultura da empresa, colocar a segurança como se fosse um problema técnico. Como é que a gente pode resolver isso tecnicamente ou não é tecnicamente que resolve? Olha, a segurança da informação, nós temos ali os 3 pilares, né, resumindo ali. Nós temos as pessoas, nós temos a tecnologia, nós temos os processos. Então a gente tem que, manter esses pilares fortalecidos, né, vamos assim, então, a gente não pode só colocar o questão dentro da um exemplo que a gente já trouxe, que é a questão da tecnologia. Eu comprei um dispositivo aqui, eu comprei um determinado sistema, então eu já, com isso, então eu já me considero essa parte da segurança, eu já verifiquei. Isso a gente observa que é É um erro. é uma falha que está colocando a sua organização, em risco. Você tem que trabalhar
todos esses aspectos, as pessoas, né, cultura, é treinamento, é conscientização, é uma série de fatores que são abrangidos dentro de um sistema de gestão da informação. Que momento da sua carreira, Mário, você percebeu que segurança não era um problema técnico, era um problema realmente das empresas? Era um problema que é do dono, é um problema que é da corporação, e não um problema técnico. Olha, observando, né, os impactos, né, que a gente pode ter em não ter, a segurança da informação bem alinhada ao negócio. Então, se a gente pode elencar vários exemplos ali de incidentes que culminaram inclusive no fechamento do negócio, né. Hum. Pode lembrar do caso ali das Torres Gêmeas, onde as empresas operavam numa torre e tinham o a o backup deles estava na outra torre, e as 2 torres, por mais que era bem improvável que aquilo acontecesse, né, um evento Catastrófico. catastrófico e, né, muito fora do comum, mas aconteceu. E essas empresas, saíram do mercado, né, elas tiveram seu negócio ceifado junto ali com a tragédia. Ô Mário, tem alguma experiência, assim, na sua carreira que você viveu, que foi um incidente, assim, de segurança, com pessoas na infraestrutura ou mesmo no processo, que marcou a tua carreira, que você poderia aqui compartilhar, sem citar nome de pessoas ou empresas, mas que você viveu? Até o nome, forja, né, a gente às vezes, né, se encontra, né, em dificuldades em meio ali ao fogo, né, digamos assim, né. E é aí que se E formam e os ali e líderes. ali exatamente, e ali é que Sabemos com quem estamos. e ali a gente se torna mais forte, né, dentro das dificuldades, né. Tá tudo normal ali, tá tudo muito bonitinho, né, a gente muitas vezes não é testado, né. Então, sim, eu já passei por digamos ali, incidentes ali que culminaram em ali um impacto para a empresa, né. Lembro um caso específico, uma manutenção de rotina, e nessa manutenção de rotina foi iniciado lá um ativo, e esse ativo, vamos chamar assim, que esse ativo não voltou à operação normal, né. E ele era uma prestação de serviço, depois foi se ver, na verdade, que aquele ativo não fazia parte das regras de segurança da empresa, né, porque naquele momento, não, ótimo, né, a gente volta, pega o backup ali, a gente volta, né. E E não depois foi voltou. descobrir que esse sistema era um sistema que não estava muito no inventário, era um departamento muito específico que usava e tudo mais, mas depois verificou-se que era importante, então, ou seja, não foi feita uma gestão de risco ali. E, bom, felizmente a gente conseguiu, depois de uns 2 3 dias, sem dormir, né, a gente conseguiu remontar toda a parte dos sistemas ali de que, mas foi bem trabalhoso e poderia ter sido um problema mais grave. Então, problemas vão acontecer, a diferença ali é você estar preparado para eles ou não. Ô Mário, você que convive o problema da segurança, olhando as empresas, cuidando aí de toda a infraestrutura da Vários, qual é a maior preocupação das empresas com segurança hoje? As operações, estão cada vez mais digitais, né. Temos ali os processos das empresas cada vez mais sendo absorvidos dentro dos sistemas, de informática. Portanto, a falta desses sistemas, né, e o acesso indevido a esses, eventuais ativos, né, porque a informação hoje a gente tem que estabelecer aqui uma verdade, que o ativo ele tem valor, né, os principais valores de uma empresa são as informações. É. Portanto, as operações elas estão baseadas na tecnologia.
né, a gente falou do tripé ali, tudo, né, o dos processos da tecnologia e das pessoas, mas, você vê a tecnologia ela é um tripé, então essa tecnologia ali ela não ela tem que estar firme. Então, as empresas em si, até para contratar parceiros, contratar ali terceiros, elas isso já é uma realidade que isso tá em pauta, né, para que, ela não ela tem um nível de segurança e se ela contratar um sistema, esse sistema tem que ser no mínimo igual ao que ela já tem ou maior, né. Isso mostra a maturidade nesse aspecto vem aí em uma crescente, embora nós ainda observamos muitas empresas longe do ideal. Ô Mário, você falou da maturidade das empresas, né? Será que as empresas médias, as pequenas, realmente estão preparadas aí ou ainda subestimam o cenário da segurança? Eu entendo que muitas empresas, ainda subestimam, elas não têm a visão ainda, eh, que a segurança da informação ela tem que ser estabelecida a partir da estratégia da empresa. Ela está ainda com aquela visão, igual a gente comentou há pouco, visão de que aquilo ali é um problema, Da TI. específico ali da TI, exatamente. Um problema de sistema e ponto, né. A gente sabe que isso não é verdade, tendo em vista, ah, né, a capilaridade que hoje nós temos dentro da tecnologia dentro das empresas. Mário, se você tivesse que dar vamos dizer assim, uma única ou o primeiro pilar para o pequeno e médio empresário que pensa em segurança, o que que ele deveria fazer? Obviamente que, né, ter uma certificação de segurança, ela não é um luxo de apenas empresas grandes, né. Empresas pequenas podem buscar fazer uma certificação, ou iniciar a preparação para essa certificação, e já vai, eh, ver muitos dos riscos ali. Mas eu entendo o seguinte, um dos principais vetores ali de riscos, né, são as pessoas. As pessoas, muitas vezes, elas não estão preparadas, né, para lidar com a diversidade de vulnerabilidades ali que existem, né. Hoje a engenharia social, ela está bastante sofisticada, a gente observa, hoje roubo de dados, vindos de WhatsApp, de aplicativos falsos. Então, assim, do mesmo modo que a tecnologia ela nos traz benefícios, facilidades no dia a dia, nós temos que entender que ali também, por trás daquilo também é portal de um portal de entrada que pode ser, explorado pelos criminosos cibernéticos, tá. O uso da tecnologia hoje, né, a cultura ali de saber usar bem a tecnologia, não estou dizendo aqui para ser um programador, tá, é isso que eu estou falando aqui, mas ter o bom senso, né, de usar com sabedoria os ativos que a empresa, tem. Mário, você falou um pouquinho de implementar certificações de segurança. Eu sei que você esteve na equipe, participou na implementação da ISO 27001 aqui na Váritos. O que uma certificação como essa traz de benefício para a empresa? Em primeiro lugar, uma certificação da ISO 27000, quando uma empresa apresenta aquilo é um selo de qualidade no quesito da segurança. Então aquilo, certifica que a empresa ela possui um sistema de gestão da segurança da informação. Ou seja, a empresa que obtém essa certificação, ela já sai daquele daquele molde reativo, né. "Ah, eu só vou fazer alguma coisa a hora que acontecer alguma coisa". Então, dentro dos controles que você tem dentro de uma norma como a ISO, tem outras normas também, mas aí é que eu entendo que é a mais completa, você já coloca a segurança da informação, em todas as iniciativas da empresa.
Então aquilo passa a não ser eu não vou apagar incêndio mais, eu vou ter um planejamento daquilo, os produtos que eu desenvolver já têm, já tem a segurança como, ali presente dentro do produto, então o produto já sai com a segurança, ao invés de eu pegar e simplesmente lançar o produto e não ter esse olhar, e não fazer esse trabalho interno, no caso ali, podendo gerar dos riscos ali que poderiam virar incidentes. Ô Mário, mas vamos lá, na prática, o que muda em uma empresa quando ela implementa uma ISO 27001? O que muda para a empresa? Os processos, eles ficam padronizados, você passa a ter um nível, aqui falando de uma empresa que seria uma SaaS, ela um nível de responsabilidade e a necessidade necessidade de atingir os KPIs, né, as metas, você reduz o risco de incidentes, reduz os incidentes, você já tem, um processo pronto para para o caso de algum acidente ocorrer, você já tem um plano de, de ação. Você tem uma continuidade de negócio, ou seja, você implementou todos os controles, significa que você tem você trabalha com redundância de serviços, você tem um backup, você tem um plano se acontecer uma coisa maior. Isso para o mercado e para os clientes tem muito valor, né. Então, para a empresa, até nos negócios, né, hoje, é de extrema relevância para que ela, consiga atender bem os seus clientes e atingir os objetivos deles, né, o que é extrema relevância. Mário, quais são os principais processos, os principais indicadores, ou, assim, vamos dizer, quais são os principais controles que a ISO 27001 implementa dentro da empresa que gera essa maior segurança? Bom, a gente comentou, a gente tem os pilares, né, e a gente pode ir entrando um pouquinho mais abaixo nas camadas inferiores ali, e são itens comuns a todas as empresas, é o controle de acesso, você passa a ter uma gerência ali em cima, uma gestão maior em cima dos controles de acesso, muitas vezes nas empresas, os acessos são distribuídos de forma organizada, muitas vezes determinadas pessoas acabam recebendo mais acesso do que deveriam, então dentro da isso já prevê ali você, uma revisão desses acessos, de como que você vai distribuir isso daí. Você, constantemente, você está fazendo, as vulnerabilidades, você já no que você tange ali, você já cria o seu produto e já vai mandar isso para a produção. Você já passou por um teste antes, depois faz um teste também quando ele está em produção, então você já, não manda um item com risco alto para ali para sua produção, já já cuida disso antes de enviar isso para produção. Você faz um monitoramento, tudo isso, de toda a sua operação, né, utilizando IA, ferramentas já de mercado para você monitorar, você analisar os logs. Você percebe que é uma série de ações que você toma, no intuito sempre de ser proativo, sempre de evitar que aquilo, dê um problema grave lá na frente. Você já monitoramento, levantamento de riscos também, gerenciamento de todos os seus ativos, né, para você priorizar e cuidando das vulnerabilidades, deixando o seu ecossistema sempre robusto, sempre disponível, com segurança para o seu cliente.
Mário, muita gente acha que ISO 27001 é só burocracia, papelório. O que de fato uma norma dessa impacta na vida das empresas? Bom, ela tem sim, né, parte documental bem grande, né, e se a gente pensar que todos os processos a gente tem que pensar a segurança, né, então ela acaba tendo o seu, digamos, o seu papel praticamente tudo na empresa. Mas ela é só burocracia mesmo? Não, não, de forma alguma. Não é só burocracia, ela, eh, são 93 controles. Então ela tem, sim, um ponto importante ali que é sim a documentação, né, da dos seus processos que você está montando ali, mas é muito além disso. Você tem a parte, comportamental e com as pessoas, aquilo tem que ser parte da organização. Não adianta nada você ter muitas vezes um firewall muito bom, né, você gastou lá muito dinheiro com aquilo, e às vezes um golpe de WhatsApp, o seu funcionário ele põe a sua empresa Em risco. em risco. Então, assim, são vários aspectos da organização que você vai fortalecendo. A tecnologia é importante que você tenha, assim, ferramentas, melhores ferramentas de mercado, termos ali para segurança, firewall, servidores dentro de robustos data centers. Se você tem que cuidar da parte da cultura, e você tem que também ter um processo que seja continuamente, monitorado e melhorado, né. Porque conforme saem novas ferramentas, você pode integrar aquilo com aquele processo e ir melhorando. Fazer um PDCA, né, um ciclo contínuo de melhoria, por isso o motivo das auditorias, né. Auditorias são, formas de você, e quem tem a certificação tem que passar pelas auditorias, mas são formas de você identificar as conformidades Falhas. e também falhas, mas também encontrar, encontrar sempre formas de ir melhorando, sempre de. Esse tipo de certificação, Mário, é só para as empresas de TI, só para as empresas de software ou as empresas que têm um data center, ou ela é importante para qualquer empresa? Para qualquer empresa. Qualquer empresa, hoje, nível de inovação tecnológica que nós temos, né, eh, sistemas se comunicando com outros sistemas, integrações, com parceiros, com, pagamento ocorrendo na nuvem, são colaboradores novos que entram, que precisam acessar os sistemas, que precisam, então, assim, isso não é digamos ali, um privilégio, por dessa forma, não é só um privilégio das empresas de TI. Obviamente que as empresas de TI, elas acabam até sendo mais cobradas nesse aspecto, porque elas, principalmente as empresas SaaS, né, porque elas carregam as outras empresas lá dentro, né. Mas o fato da empresa que contratar uma outra empresa que tenha a certificação, não faz com que ela não precise ter do lado dela também, ela tem os outros processos internos que, precisam ser, enfim, cobertos ali por um processo de gestão de segurança. Vamos imaginar, Mário, que uma empresa está começando hoje a organizar toda a sua seu processo de segurança, treinar as pessoas em relação à segurança da informação. Quanto tempo ela demora para amadurecer esse processo? Eu sei que ele é contínuo, as empresas, a Vaz já está 3 ou 4 anos trabalhando fortemente nessa parte, já com a certificação da ISO há 2 anos, da ISO 27001 e segurança há mais tempo. Quanto tempo uma empresa que começar hoje vai demorar para chegar na maturidade? Boa pergunta, Dom. Eh, na verdade, assim, não existe uma fórmula exata para isso, tá? A gente não, eh, depende bastante ali, cada organização tem o seu perfil, tem o seu modus operandi, obviamente que a ISO traz a padronização, mas cada empresa ela tem lá
suas particularidades, tá. Mas depende muito da da alta gestão, né, de investir nesse aspecto, trazer esse aspecto para dentro da estratégia. Como eu falei, são 3 pilares, são 93 controles. Imagina, você tem que implementar esses 93 controles, tem os seus KPIs deles, né, seus procedimentos, pessoas, então são pessoas que vão ter que ser bem treinadas, são uma política ali de gestão dos ativos, é monitoramento, é a definição correta do fluxo. Então, eu entendo que para realmente, ficar bem Maduro, enraizado ali, bem maduro, dentro de 1 ano a 2 anos é possível se botar bastante energia, colocando bastante energia, investimento, adquirindo as ferramentas, treinando as fazendo pessoas. os treinamentos, investindo pessoas ali também para cuidar disso. Não adianta É, eu fazer um treinamento com a pessoa, adquirir lá as as ferramentas ferramentas, mas e aí depois a gente precisa de pôr ter em alguém que operação. tem alguém ali que vai, acompanhar e medir aquilo. Vamos falar um pouquinho de infraestrutura, Mário, que eu sei também que é a sua especialidade. Uma empresa, as empresas estão, a grande maioria está indo para a nuvem. Isso facilita ou dificulta a segurança? Olha, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas elas entendem que: "Ah, não, eu levantei meus servidores lá numa cloud robusta, lá numa Amazon, numa Oracle, então estou tranquilo, não preciso me preocupar mais com isso". É aquela velha história, né, eu já adquiri o equipamento, né, adquiri já e na verdade, né, a gente já entendendo ali de toda a abrangência que se refere à segurança, a gente sabe que não é verdade. Ele continua tendo uma série de controles a serem aplicados, a cultura, a os ativos, os endpoints, né, vamos chamar assim, os máquinas de usuários. Mário, mas isso aí beleza, ele não precisa mais comprar a máquina, ele não precisa mais, de repente, fazer uma gestão em cima de hardware, de servidores, né, ou muitas vezes até de links de internet. Mas não é só isso que se faz, enfim, que compõe todo um arcabouço ali de operação de TI de uma empresa e, consequentemente, da organização. Então, obviamente que sim, a cloud, respondendo a sua pergunta, ela facilita? Obviamente que ela facilita, ela agiliza muita coisa. Hoje cria, você cria um servidor, você põe um servidor no ar no dia, né. Quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, Demorava nossa, para instalar semanas. um servidor, começou que antes tinha que comprar esse servidor, né. Aí depois beleza, aí veio a época da virtualização, então beleza, então agora a gente cria uma máquina virtual, né, É, rapidinho ali também era mais rápido também. Mas agora, eu não preciso nem ter mais o servidor das máquinas virtuais, isso daí já tá lá na nuvem, eu consigo criar, mas eu tenho que, mesmo assim, lá na nuvem, eu tenho que ter todo um controle ali também, quem acessa aquela nuvem, quem administra aquela nuvem, os servidores, toda a parte ali de IPs que podem acessar, aquilo não pode, tem que monitorar os logs, eu tenho que fazer os backups, percebe? Eu tirei só, digamos ali, eu tirei só um pouquinho da, ali das obrigações, né, da equipe técnica ali de servidores, tá? O restante se manteve. bom, qual é o erro, Mário, mais comum que as empresas enfrentam com a arquitetura de TI? Principalmente segurança, né? É, o que a gente observa é como a segurança não faz parte, né, ali toda a estratégia da empresa. Você observa vários tipos de riscos, né, que essa empresa acaba se se colocando, né. Não tem gestão de acessos, então você às vezes cria acessos em demasia, depois não retira esses acessos quando você às vezes até
colaborador não faz mais parte da organização, você não tira esse acesso. Vai desenvolver um produto, você não previu a parte de segurança, então você testou lá no seu momento de teste, você bota no ar aquele negócio, não faz seus pen tests, suas análises de vulnerabilidades, ou seja, você, vou colocar um antivírus, eu vou colocar o free, vou colocar pegar lá no, que não tenha custo, e também, eu confio no meu pessoal, eles vão. Imagina, né? Imagina que eles vão abrir algum anexo errado no e-mail, né? O e-mail é um vetor de ataques, né? A gente sabe que a maioria a parte quando o ataque se refere a vírus, vai vir do e-mail. Então, são esses descuidos, né? Principalmente na gestão de acessos ali, e também no desenvolvimento de produtos. Bom, se o empresário tivesse que investir ali em arquitetura, qual seria o primeiro pilar da infraestrutura? O empresário deve olhar e falar: olha, eu vou começar por aqui. Por onde ele começa a fazer investimento em segurança ali na infraestrutura? É acesso, é servidores mais robustos, é sistema operacional? O que que ele. Por onde começa? Eu sei que é tudo, né? São, Mas eu começo por onde? fica, às vezes você vai aquela coisa do cobertor curto, né? Você puxa muito, né? Você ficou com frio em cima, no pescoço, você puxou, você descobriu o pé, né? Mas eu entendo o seguinte, viu, Adão? Eu acho que o fator humano ele é muito importante, tá? As tecnologias, lógico que são, tá? Você precisa realmente, para você participar de uma corrida, você tem que ter um carro veloz, né? Mas você tem que ter um piloto que sabe o que está fazendo, né? Não adianta nada você, muitas vezes, você ter o carro veloz e não ter as pessoas que sabem pilotar aquele carro, tá? Até no seu desenvolvimento de produtos e também na sua operação. Tá? Então, é importante, e aí vai na questão de processos, então você ajustando a parte de pessoas, treinamentos, processos, e aí você vai escalando isso daí para os demais controles, né? E, obviamente, eu não estou aqui tirando que precisaria ter você tem que ter lá um os pilares da segurança da informação, né? Estamos falando aqui da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade, né? Nós temos que também lembrar desse TPE também. Então, são inerentes ali também aqui nós estamos falando da parte mesmo conceitual da segurança, né? Então, eu tenho que ter informação íntegra, essa informação vai trafegar, ela tem que trafegar num ambiente seguro. Nós temos que garantir quem vai acessar essa informação é a pessoa que tem acesso a essa informação, ela vai ver o que ela precisa ver, e nós temos que deixar essa informação disponível para quando essa pessoa precisar acessar. Bem, você começou a falar de pessoas, né? Já está falando de cultura. Vamos falar um pouquinho de cultura. Quão importante é a cultura na segurança da informação? Porque as empresas, sei lá, sempre a cabeça do empresário, né? Quando eu comecei era assim, eu preciso investir num firewall, software, eu preciso investir melhor hardware, eu preciso fazer investimento em melhores computadores. Mas qual a importância da cultura, Mário, da empresa em relação à segurança? Extrema, né? A gente escuta muito, né, durante, nos grupos, né, que estão relacionados a isso, essa fragilidade que muitas vezes muitas empresas têm de não ter a cultura bem robusta na questão da segurança. A gente observa que muitos dos incidentes foram causados pelas pessoas, né? Foi uma conexão que ficou ativa, foi um firewall mal configurado, foi um arquivo aberto que não deveria ter sido aberto, né? E, então, quem opera, né? No final das contas, um vírus não aparece do nada dentro de uma organização. Ela aparece porque Achou alguma porta. alguém consentiu aquilo, exatamente. Alguém de dentro que acabou executando um arquivo, por mais que às vezes tinha um antivírus bom, mas aquele antivírus não estava ainda
não tinha aquela vulnerabilidade, não era conhecida dele e muitas vezes aquilo foi catastrófico. Então, Mário, em cima disso, qual é o comportamento mais perigoso, falando de cultura, você vê dentro das empresas hoje? Olha, é a falta de treinamento, falta de conhecimento também. Eu não vou nem trazer aqui o pessoas que muitas vezes fazem de forma deliberada, né, muitas vezes por estarem, eh eu não vou No nem crime, elencar isso, porque aí já envolvida num crime. exatamente. Muitas vezes é uma falta de processo da empresa, tá, então a empresa não tem uma coisa muito clara ali de como que ela vai lidar, no caso de uma engenharia social, alguém querendo se passar por alguém que não é, né, e-mails ali, clica no e-mail, por mais que às vezes é aquela coisa, por mais que você tenha o melhor servidor de e-mails, do mercado, pode ser que o anti-spam dele não vai ter filtrado determinados e-mails que vão causar algum problema. Então, como é que corrige isso? Isso aí, tem que vir da cultura da empresa, da estratégia da empresa de sempre treinar essas pessoas. Treinamentos periódicos são, eh eh, não precisa ser só o treinamento, mas vídeos ali contextualizando, notícias sempre presentes ali, aqui a gente costuma na verdade a gente costuma fazer isso, para que a gente, conscientize as pessoas para: "Nossa, você viu o que aconteceu em tal lugar? E de um foi por causa de um e-mail mal um clique que não deveria ter sido dado", tá. Eh, Eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta, né? Quais são os hábitos que uma empresa pode implementar, que é simples e poderia, assim, ajudar rapidamente a evoluir a segurança, a cultura da segurança? é o comportamento humano, né, a gente conseguir moldar esse comportamento humano através justamente do que eu comentei, né, das conscientizações, dos treinamentos, dar o recurso também para que o colaborador possa performar da melhor maneira, e ele tem que seguir digamos ali, o processo definido, né, de quem da área de segurança ali, justamente para ele não cair nas armadilhas ali dos criminosos, estão sempre à espreita ali, querendo, enfim, conseguir se infiltrar ali dentro daquela organização para roubar os ativos dessa empresa. Ô Mário, nós falamos de certificações, de segurança. A empresa ganha com isso? Por exemplo, eu vou conseguir mais contratos, vou conseguir contratos maiores se eu tiver uma certificação, como uma ISO 27001 de segurança, alguma certificação de mercado. Isso muda o jogo para as empresas? Eu totalmente, né, hoje é um diferencial competitivo, né, a tendência é que seja uma obrigação, né, das empresas, né, diante dos negócios estarem totalmente, operando em cima de tecnologia. Então, assim, a gente tem empresas que se você não tiver a certificação, você não nem participa do processo, né. E muitas vezes quando você está concorrendo com outras empresas, essas outras empresas não conseguem demonstrar que elas têm os requisitos ali dentro da da segurança da informação, obviamente que elas acabam sendo, não sendo contempladas ali para atender aquela demanda, tá. Então, a segurança da informação, hoje, a Veritus, ela tem uma vantagem de ter essas certificações, porque ela consegue contratos que outras empresas, maiores ou menores, não tenha essa certificação. Isso é muito bom, fico muito feliz com isso, viu, Não Mário? tenha dúvida não. Mas na sua visão, cara, o que que a inteligência artificial vai impactar na segurança da informação? O que tem acontecido no mercado? As empresas estão preocupadas com a IA e a segurança da informação? Vai acontecer, tem alguma coisa que você está prevendo que pode acontecer com a IA relacionada à segurança? Tenha dúvida. Benefícios da IA para os negócios são, né, hoje a gente vê
consegue agilizar os processos, consegue automatizar muitas tarefas. Do mesmo jeito que ela traz benefícios aqui para os empresários, né, que procuram gerar valor para a sociedade, né, prestando serviços de boa qualidade, isso também acaba, digamos, de alguma forma também beneficiando os criminosos, né. A gente observou aí alguns ataques ali que foram utilizadas IA, nos últimos meses. Não vou comentar qual foi A empresa, a empresa as e tudo mais, pessoas. mas a gente sabe que houve ali uma uma uso da IA para automação, para ir criando, até porque hoje, né, para criar produtos a gente utiliza bastante, de que eu digo num contexto geral, você pode utilizar a IA para ir te fomentando, isso acaba valendo também para quem está com intenções maléficas, né. Então, nesse contexto, a cultura também, né, dentro da empresa para que utilize as informações de forma responsável, né, respeitando sempre a privacidade dos dados ali, que é um dos itens importantes do mercado também, né, que é como você trata a informação dentro da empresa, né. Eu vi um caso, Mário, que eu achei fantástico. A empresa, o gerente financeiro recebeu lá um invite para uma reunião no dia seguinte. E nesse o diretor chamou ele para uma reunião e nessa reunião ele entrou numa chamada de vídeo, conversando e pedindo, falando de um negócio que eles estavam fazendo, a empresa realmente estava naquele processo de negócio, e pedindo uma transferência para uma conta daquele país aonde a empresa estava indo. E o gerente financeiro fez a transferência e de fato não era, foi um golpe mesmo. Então acabaram usando a IA para figura, estava lá a figura do dono da empresa, estava a voz do dono da empresa, estava falando dos negócios que estavam rodando ali dentro, então provavelmente tinha pessoas lá dentro que conheciam o que estava acontecendo, e esse depósito foi feito numa conta que logo sumiu num outro país. Então, realmente tem coisas aí com a IA tem coisas fantásticas acontecendo que todas as nossas empresas têm que ter um segundo check, né, uma segunda avaliação, porque realmente é perigoso. Mas eu Né. vou fazer uma pergunta para você, Mário, se você tivesse 3 conselhos para dar aí para os empresários, relacionado à segurança da informação, quais seriam os 3 conselhos? Investir em pessoas, em treinamento, né, em conscientização, tem que saber usar a tecnologia, novamente trazendo aqui para o âmbito da operação, não estou falando aqui para a pessoa transformar ele num programador ou um analista. Processos, você vê esse exemplo que você trouxe, um processo mais claro ali de como é que se daria as transferências, de repente poderia mitigar isso. Obviamente que a gente está, sempre, é uma coisa que já aconteceu, né, você já Não tem o que não fazer. tem o que fazer, né, você entendeu? Então você tem que, definir melhores, tem que sempre definir as regras do jogo, né. O grande lance você tem o processo bem definido, você tem as regras definidas, e você não vai se desviar nem para a esquerda nem para a direita, independente se você participou de uma, se foi aquela coisa, né, foi o dono da empresa: "Ah, não, faz tal coisa, não sei o quê", e aquilo não está de acordo com o que está escrito na política, você tem que brecar ali, né. Não existe o jeitinho, né. O grande lance da segurança da informação, ele, muitas vezes ele pode deixar: "Ah, mas tem que fazer isso, 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 tem que fazer isso, isso, isso", para garantir que o processo tenha conformidade. Então esse é o segundo aspecto ali, né, que eu estou comentando. Então nós estamos falando, eu falei de pessoas, treinamento, eu falei que o processo tem que ser bem claro, né, acima da operação, e que, a segurança da informação ela tem que fazer parte da estratégia. A estratégia da empresa, você tem que isso tem que fazer parte da governança corporativa da empresa. A empresa, vai fazer o seu planejamento de produtos, de faturamento, e ela tem que mapear isso aí dentro do a segurança,
se fosse uma regra também do negócio. Bom, segurança da informação é tecnologia, é processo, é pessoas. Então, tudo isso está envolvido com a forja ali do líder, de estar ali na frente, de coordenar todos esses processos. E nisso, Mário, a gente termina sempre o programa com três perguntas que é muito fundamental para o líder. A primeira é: o que é que formou o líder Mário? Qual foi a forja? Qual foi o momento que você virou a chave e falou: "Não, agora eu sou líder de mim mesmo e consigo liderar outras pessoas"? Bom, eu quando iniciei aqui a minhas atividades aqui na Vartos, eu entrei como um analista, né, e acabou surgindo essa oportunidade, né, que você me deu, de alguma forma você enxergou, isso faz parte do líder, né, o líder identificar que aquela pessoa ela tem aquela aptidão. Eu já trazia comigo, né, alguma coisa nesse aspecto, né. Eu acho que eu me vejo como uma pessoa que consegue, se expressar bem dentro de alguns aspectos ali. E isso acho que é essencial dentro de um líder. A comunicação ela é extremamente relevante. Particularmente, eu gosto de fazer isso. E então essa oportunidade apareceu, essa lacuna na empresa. A empresa precisava que aquilo fosse realizado e, eu assumi aquilo, dei de Cabeça. corpo e alma, É, mas é procurei importante dizer, né, buscar. Mário, que eu nunca te dei nada, viu? Nunca te entreguei nada, é você realmente viu a oportunidade e abraçou a oportunidade ali, né, e vem forjando esse líder Mário, assim, mas isso tem os méritos da tua a Varitus só tem a oportunidade, eu sempre falo, eu como CEO da Varitus, eu tenho a oportunidade, mas se eu não der os resultados, eu não consigo, né, ir para as outras áreas. Então, assim, nunca foi dado nada para você, você viu a oportunidade, abraçou a oportunidade, se dedicou e eu, eh, estando junto com você na liderança aí da empresa, sou muito grato pelo seu trabalho. Mas, vamos lá, né, vamos falar de coisas mais complicadas. Mário, qual foi o momento mais difícil seu na liderança? O que forjou o líder Mário? Fala um momento, assim, difícil que falou: "Cara, esse é difícil, mas eu consegui, resolver isso". De que forma? Sem citar as pessoas, sem citar a empresa, né, mas fala do momento, assim, que foi muito difícil na sua trajetória e que você conseguiu superar. Bom, você tem que como líder, você tem que influenciar as pessoas, né, de alguma forma, para que a gente consiga caminhar juntos, né, de forma coesa, no sentido de alcançar um objetivo, né, um objetivo em comum, né, que vai ser a todos ali, e a empresa como um todo, né. E obviamente que no decorrer ali do tempo, dos desafios, né, dos projetos, né, projetos de TI são, cada projeto é um projeto. Às vezes você tem um projeto que você vai entregar para uma empresa A ou para uma empresa B. Cada empresa você não pode classificar tudo igual, né, mesmo que a gente seja uma empresa mais SaaS, né, mas a gente não vê dessa forma. Os clientes são tratados de forma individual. E em alguns momentos, em alguns projetos, você se depara ali com bons profissionais, né, com capacidades, mas ali não estão alinhados ali com a cultura da empresa, com a forma como está sendo feito. A gente sempre procura, a gente quer melhorar processos, né, os líderes eles têm que conseguir melhorar os processos através de pessoas. Então, a gente tem que fazer um trabalho. Não é um trabalho que você vai fazer do dia para a noite, não é às vezes de um feedback para o outro que você vai extrair aquilo, e não é todo feedback, não vai ser todo mundo também que você vai conseguir acertar, eh, né, enfim, que você vai
conseguir trazer ele para dentro dos trilhos ali do que a gente entende que é o correto. Então acho que eles Eu acho que vão dar você já está direção. indo para uma segunda pergunta que eu quero fazer, viu, Mário? Essa segunda pergunta é o seguinte, cara: qual princípio você decidiu não negociar e isso te custou caro? Falou: "Não, eu vou pagar o preço, mas eu não vou seguir por essa linha". É, Conta um caso que você resolveu não negociar os seus princípios e isso te custou caro, porque eu sei que na vida de todo líder isso existe. sim, quando você está lidando com pessoas, né, com criados os itens ali, mas eu procuro sempre tentar recuperar o meu liderado, sempre da melhor forma possível, procuro, às vezes, entender a dor deles, o liderado, coisa e tal. Tecnicamente, muitas vezes você tem algum liderado que está um pouco abaixo, ou outro, e a gente vai lá e trabalha com aquele liderado, porque tecnicamente ele tem, você enxerga a capacidade e tecnicamente você consegue trabalhar ele. Você não consegue trabalhar, muitas vezes você não consegue ajustar o caráter, né? Houve ali situações em que, ah, enfim, a verdade não está presente ali, acaba ocorrendo ali umas ocasiões durante as atividades enfim, que você não vai conseguir só com feedback, né? Então, a parte do caráter e da verdade, sinceridade, né? A busca de ser sempre honesto, né? Na situação. Uma coisa é você conseguiu performar alguma coisa, mas buscou de alguma forma. Outra coisa é você não trabalhou com a verdade ali. Então, nesse aspecto, não. Legal. Mário, vamos lá então. Se, pra, já partindo aí para um final, se alguém tivesse que falar assim: olha, eu trabalhei com o Mário e eu carrego isso. O que você gostaria que as pessoas dissessem, Mário? Vamos dizer lá, o Mário, hoje é o último dia do Mário na vida, tá lá o Mário, e aí encontramos uma pessoa que trabalhou com o Mário. O que que você gostaria que as pessoas que trabalham ou que trabalharam com você dissessem do líder Mário? Eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim no sentido de como alguém que nos orientou a serem mais otimistas nas coisas, não, não fraquejar mediante os obstáculos, enxergarem os obstáculos como oportunidades, serem fortes nesse aspecto, né? Serem fortes digamos ali, no seu emocional, no seu íntimo, cada vez mais, porque só sendo fortes que a gente vai conseguir alcançar as nossas metas, né, vencer os obstáculos. Eu acho que é nesse aspecto ali, o Mário conseguiu fazer com que eu enxergasse além às vezes, daquela dificuldade que estava acontecendo. Bem, estamos chegando ao final. Mário, agradeço aí a Eu que oportunidade, agradeço, Adão. o Foi bate-papo. muito Acho bom. que aprendemos muito de segurança, conhecemos um pouquinho melhor o Mário, né? Aí o trabalho que ele faz, né? Eu respeito muito, admiro muito o trabalho do Mário. Já trabalhamos aí há 10 anos, né, Mário? Juntos. E é uma pessoa referência, influência aqui na Varios. Mas não posso deixar de terminar dizendo que a liderança, ela é formada, ela não nasce, ela é construída. Ela é formada ali no calor das decisões, ela é forjada ali nas responsabilidades do dia a dia. Então, até breve, em breve estaremos juntos aí na Forja de Líder, no segundo episódio, se Deus quiser. Um abraço, obrigado, Mari, e até breve. Muito obrigado, Adão. Até breve. Valeu, pessoal.